Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast 4K2, podcast número 23. Convidada do dia, convidada super especial, professora de espanhol, neurocientista, especializada em neurociência aplicada à aprendizagem e ao comportamento, professora Ângela Ângela Bono. Gente, ela tem uma vasta experiência com aulas particulares e hoje aplica neurociência às aulas particulares e consegue muito sucesso com isso. Então, a professora Ângela vai trazer um monte de dicas, mas eu pedi para ela selecionar com carinho 5 dicas de neurociência para o sucesso com aulas particulares. Vou começar aqui já chamando, sejam todos bem-vindos. Já toquem nos seus aviãozinhos aí, gente. Já comece a convidar pessoas que vocês acham que tenham a ver com esse bate-papo de hoje. Neurociência voltada para aulas particulares. Professora Ângela Bono. Vou convidá-la para a gente já começar esse bate-papo para lá de especial, pessoal. Sendo convocada para um podcast, para mais um podcast 4K2, podcast número 23, pessoal. Arrumando aqui, posicionando a câmera. Boa noite. Professora Ângela, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que a sua vida é super corrida. Mas reservou. Eu que agradeço, fiquei bastante feliz com o convite. Muito obrigada. Nada, pô, foi um prazer. Professora Carla que falou para mim, convida a Ângela, convida a Ângela. Eu falei, claro que eu vou convidar. E eu tinha assistido uma live de vocês, né? Ah, e eu falei, legal. Carla, eu quero convidar, posso? Claro que pode, ela é ótima. E a gente está aqui, pessoal, para trocar experiências. A professora Ângela é professora particular, tem experiência com isso, dá aula de espanhol. Ela vai contar para a gente a história, um pouquinho da história de vida dela. E vai trazer 5 dicas para lá de especiais, pessoal. Isso. Professora, antes da gente começar, tem um aviãozinho aqui no cantinho da tela na direita. Vamos convidar as pessoas que a gente acha que estão meio preguiçosas de assistir a live para ver se elas vêm para a live. Claro que sim, imagina se não, tem que vir, né? Ó, eu estou começando a convidar um monte de aluno aqui, ó. Professora Kelly, professora Marisol, professor Roberto, professora Liliane, Gabriel, um monte de aluno está aparecendo para mim aqui, eu vou convocar todos eles. Ó. Meus alunos eu não convido não, professor, eu convoco. Senão eu brigo com eles. Professor André, desculpa, ele já está aqui, eu convidei ele. Professora Carla, vai chegar um pouquinho atrasada, que ela falou. Professor Guilherme Souto, que está sumido. Professora Juliana, olha, eu já toquei aqui em quase 20 pessoas. Vamos fazer isso, pessoal. Se todo mundo convidar 10 pessoas, a gente vai abarrotar de pessoas aqui. Sempre professores. Estou procurando professores interessados nesse assunto para lá de especial. Olha, um monte de gente convidada aqui, professora Ângela. Professora, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Meu público, eu já comentei contigo, é um público mais de professores que estão em busca, né? O meu trabalho nas redes sociais é mostrar para professores, os professores brasileiros escravos de sala de aula, que existem outras alternativas para você conseguir uma renda complementar. E o meu know-how, a minha expertise é com aulas particulares. Então é para esse público que a gente vai falar hoje, professora. E gostaria que você se apresentasse. Claro que sim, com prazer. Bom, meu nome é Ângela Bono, eu sou professora de espanhol, sou uruguaia, mas eu vim pequenininha para cá, para o Brasil. Amo essa língua e faço todos os alunos também amarem, sempre. No meu começo de carreira, exatamente pelo fato de eu ser estrangeira ainda, né? Eu sempre gostei de ensinar a língua espanhola para os brasileiros. Então, desde pequenininha, eu já tinha essa coisa de ser professora, sabe como é que é? Aquela brincadeirinha de fazer aulinha em casa ou, né, no salão de festas do prédio. Então, eu já tinha essa vontade de realmente ser professora. E aí, então, a gente começou a identificar essa possibilidade de eu realmente começar a dar aula de espanhol, né, particular, para ensinar
essas pessoas todas, né? Porque brasileiro acha que sabe falar espanhol, né, Alexandre? A gente, Fala um né? portunhol lá esquisito Não pra caramba, né? adianta, não adianta. Os brasileiros acham que sabem falar espanhol assim, tipo, até chegar na frente de um argentino e falar rápido, né? Exatamente. Então, comecei com aulas particulares, né? O meu primeiro movimento como professora foi com aulas particulares. Depois, claro, fui para a faculdade, fiz letras em espanhol, comecei a dar aula em escola, eu dou aula em pré-vestibular também para medicina. Então, eu tenho 25 anos de experiência como professora. Nossa, Então, legal. é bastante tempo. Mas o interessante mesmo, Alexandre, que professor realmente, como tu falou, é escravo da carga horária, né? É escravo da hora-aula da escola, de cursinho e de tudo mais. Então, assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que começar de alguma forma. Mas isso que tu faz com os professores é, nossa, muito importante. Fazer com que os professores percebam que a gente não pode ser só escravo de uma instituição, né? A gente pode ser dono do nosso nariz, com certeza. Então, além de aulas particulares, que eu dou muito mais para o dele, que é o diploma de língua estrangeira, de língua espanhola, que é para estudar numa universidade fora, para fazer doutorado sanduíche, né? Para terem um nível de espanhol que a faculdade ou a universidade pede, eu dou aula particular. E Legal. além da aula particular, eu faço grupos de língua espanhola para pré-vestibular. Então, é legal, é muito bom. Eu diria que a coisa rende mais, né, Alexandre? Sim, sim. É. Aula particular, ela tem. Eu sou apaixonado por aulas particulares. A minha vida inteira, eu tenho. Há 34 anos eu dou aulas particulares. Uhum. Eu tenho uma verdadeira paixão, professora, porque eu não tenho muita experiência com sala de aula. Sou engenheiro formado, sou engenheiro eletrônico, fui funcionário da Petrobras, fui empresário, mas sempre apaixonado pelas aulas e nunca deixei de dar aula. E o que me apaixona nas aulas é a oportunidade de você tratar um problema exclusivamente, né? Você Uhum. lidar com um atendimento especializado. Isso me apaixona, porque você consegue ver na sua frente, professora, a transformação das pessoas, né? Aquele Exato. aluno que chega, que tem muita dificuldade, que está muito travado, que tem os seus É. bloqueios, né? Sim. Que se sente incapaz, que é pressionado pelos pais porque não faz o exercício, ou porque não estuda direito, porque não se Uhum. empenha. E assim, a primeira coisa que eu faço com ele, né? A primeira tomada de decisão é assim: o que esse aluno tem? Onde é que está o problema desse aluno? Né? Uhum. Por que ele não gosta? Então, a primeira pergunta que eu faço é: por que não está bom? E Uhum. a gente tem a oportunidade de ouvir e descobrir onde é que está aquela dor daquele nosso Sim, aluno, né, é professora? Isso me bastante apaixona, né? personalizado, né? É um atendimento Personalizado. personalizado, porque exatamente por esses questionamentos todos que tu está fazendo agora, Alexandre, Uhum. que eu fui atrás de outra pós-graduação, né? Legal. Eu fui atrás de respostas, né? Que a gente precisa ter para lidar com o nosso aluno ali na nossa frente. E por mais que seja só um, né, que é a aula particular que possibilita isso, a gente também tem que entender, tem que ter aquele olhar diferente naquele ser humano que está lá na nossa frente, com alguns problemas, com alguns desafios e com algumas dificuldades. Foi exatamente por isso que eu comecei a procurar vamos dizer, outro caminho que também me possibilitasse essa, Esclarecer as dúvidas. esse quesinho que a gente precisa ter para fazer com que o nosso aluno chegue no seu propósito, né? Atinja o seu objetivo. E aí eu Aham. fiz uma primeira pós-graduação em neuroaprendizagem, que Legal. era exatamente a ideia de como funciona o cérebro nesse processo de aprendizagem. E sabe assim, quando abre a mente, foi algo assim, tipo, paixão à primeira vista.
A língua espanhola é a minha paixão, é a minha primeira paixão, e agora a neurociência é a minha segunda paixão. Tanto é que eu fui para a segunda pós em neurociência, neurociência e comportamento, né? Que aí, aliando as duas, vira um combo, eu diria que perfeito, né? Entender como o cérebro aprende e identificar que a aprendizagem é comportamental. Então, assim, parece que abriu o leque, né? Então, dentro dessa minha área de língua espanhola, eu comecei a trabalhar com a neurociência também. Então, eu aplico os testes nos meus alunos para identificar um padrão de aprendizagem, para colocar estratégias dentro daquela aprendizagem do aluno. Eu não posso enxergar todos os meus alunos como um ser único só porque todos eles têm cérebro. Não, cada um tem um comportamento diferente, cada um tem uma história. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história de vida. Exato. Experiências, né? Experiências que o ambiente vai te trazer são diferentes. São diferentes. Sim. Então, quando a gente começa a entender um pouco melhor esse processo do ser humano dentro do que, como funciona o cérebro, e entender que o comportamento e o ambiente também favorecem a aprendizagem, parece que abre, sabe, o caminho de chegar naquele cérebro de uma maneira um pouquinho mais fácil, tu entende? Então, aí eu comecei a colocar dentro da minha aula também a neurociência. Tanto particular quanto sala de aula, nos dois casos, né? Em qualquer área. Né? Em qualquer área. Inclusive na minha vida pessoal também eu coloco a neurociência. Com meu filho eu coloco a neurociência. Porque começa realmente a aplicar, né, professora? É algo espetacular. E eu lido com clientes também, no meu caso, né? Vocês professores estão dentro de sala de aula o tempo todo, lidando com alunos, etc. E eu, ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de lidar com os responsáveis pelos alunos. Eu dou muita atenção, acho que é muito importante a gente estreitar a relação com os responsáveis por eles. Eu dou aula mais para ensino médio, então é uma garotada que ainda tem uma boa dependência dos pais, né? E os pais também, dentro do meu público, eles querem saber como é que está o aprendizado, se o filho está evoluindo, etc. E eu tive empresas de tecnologia em que eu lidava com pessoas o tempo todo. Eu tive vários funcionários, então era muito interessante assim, eu tinha que lidar com o meu funcionário, eu tinha que lidar com os meus clientes, eu atendi uma carteira muito diversificada, assim, né? Eu atendia advogados, eu atendia médicos, eu atendia dentistas, eu atendia contadores, eu atendia todo mundo que tinha produto, computador, produto envolvido com tecnologia, eu estava lá junto tentando ajudar. E isso foi me fazendo, professora, eu sou muito, eu gosto muito de entender o problema do outro. Então, normalmente quando uma pessoa narra para mim alguma situação, eu quero tentar ajudar, eu quero entender o que está acontecendo junto com a pessoa e ajudar. E acho que isso foi cada vez me trazendo mais resultados, porque quando você entende o problema, né, do cliente, você entrega para esse cliente a solução que ele deseja, ele se sente muito mais satisfeito. E é a mesma coisa com o nosso aluno, é a mesma coisa com o responsável, é a mesma coisa com, né, nossa esposa, os nossos maridos, os nossos filhos. Né? Quando a gente consegue uma comunicação que é agradável, e eu sempre assim penso, professor, é a coisa do engenheiro, acho que é a cabeça do engenheiro aqui, né? Você pode depois tentar até me explicar. Eu gosto sempre de soluções práticas para as coisas, né? Porque se a gente começa a buscar muitos questionamentos sobre algo, a gente tende a, às vezes, complicar algo que não precisa complicar tanto, né? Então é isso que eu faço, assim, eu tento sempre... Por que eu me apaixonei pelas aulas particulares e por que as minhas empresas... Eu era tão feliz, assim, nas minhas empresas? Porque eu tinha o privilégio de lidar com um cliente de cada vez, com um aluno de cada vez. Então isso facilita muito o relacionamento, né? É diferente, por exemplo, de você estar dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos. Por mais que você queira um atendimento individualizado, você não consegue. Porque são muitos, né, professora? Não tem como. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a neurociência. Assim, eu acho fantástico, porque você está alinhando um estudo com algo que você
né, que vai facilitar muito o seu maior objetivo, que é ensinar espanhol para os alunos. Uma das coisas que tu acabou de falar agora, Alexandre, é muito importante, o vínculo entre professor e aluno. O vínculo entre professor e aluno, ele precisa ser muito bom dentro de uma aula particular. Sim. Porque a partir do momento que tu não consegue esse vínculo, com certeza o aluno não vai conseguir se expressar da maneira que ele precisa para te dizer aonde está a falha dele, tu entende? Então o vínculo, ele é essencial. E outra coisa que tu comentou agora, que também é essencial, é falar a mesma língua do teu aluno. Se tu não fala a mesma língua do teu aluno, não é uma forçação de barra, tá, Alexandre? Não é aquela coisa assim, tá, e aí, mano, qual é que é? Não. Não. A ideia é tu entender que aquele aluno, de repente, vai precisar de uma linguagem um pouco menos formal ou técnica para chegar onde ele precisa. E outra coisa, existem estudos científicos também, né? Que dentro de universidades e faculdades, aquele professor que é completamente técnico e muito teórico, que fala com palavras rebuscadas, daquelas palavras que a gente enxerga só em, sei lá... Dá preguiça, não dá, professora? Dá preguiça. O teu cérebro, ele desliga, tu entende? Ele desliga. Então, eu disse, mas meu Deus do céu, eu vou ter que pegar um Aurélio, né, um dicionário, para poder entender o que esse professor está falando. Então, estudos científicos também garantem que quanto mais tu te aproxima da linguagem do teu aluno, mais fácil fica a conexão com ele. E quando existe essa conexão entre professor e aluno, tu pode ter certeza que as estratégias que tu vai lançar a mão com ele de aprendizagem vão dar certo. Porque gera uma confiança também, né? É muito importante que o nosso aluno, que o nosso cliente confie na gente, né? Eu falo cliente, professora, porque assim, a gente está no podcast 4K2, podcast 4K2 ele são lives que eu faço mais voltadas para a parte técnica mesmo do projeto 4K2. O projeto 4K2 é um projeto que eu levo a possibilidade de professores brasileiros chegarem até 4K, R$4.000 com aulas particulares, né, trabalhando 2 horas por dia, tem uma continha matemática que a gente faz e prova que isso é possível. Então, eu busco nesse projeto mostrar isso para os professores, né, que quando a gente tem estratégias, quando a gente utiliza técnicas, tudo tende a funcionar melhor. E um dos principais fatores que contribuem para que você seja mais rapidamente bem-sucedido é a conexão e empatia, como você diz, né? É aquela conexão onde você estuda rapidamente o perfil do seu cliente, você fala a língua dele. Se você fala a língua dele, ele vai confiar em você. Né? Você fala assim de formalidade, né? Era muito bom, né? Porque nas minhas empresas eu tinha uma carteira muito diversificada mesmo, né? Eu lidava com pessoas que tinham uma linguagem muito formal e outras uma linguagem completamente informal. Então, às vezes eu saía de um cliente que era extremamente formal e eu mantinha a formalidade, eu passava o meu recado, né? É como línguas, né, professora? Se a gente conversa em espanhol, não adianta eu falar português, eu falar inglês para uma pessoa que só sabe espanhol e vice-versa. Não adianta falar russo para quem não sabe russo. Então a gente tem que tentar adaptar a língua, né? Para que a pessoa que esteja... Eu também penso muito assim, a gente tem que deixar o nosso cliente muito confortável, né? Nós somos prestadores de serviço, então quanto mais bem ele se sente conosco, quanto mais à vontade ele se sente, mais fácil ele vai conseguir expressar o que ele quer, né? Trazer, tirar uma dúvida, eu gosto fazer um pedido, né, professora? Uma comparação, né? O professor, ele é um vendedor, ele precisa se adequar. Ele precisa se adequar. Então, uma das coisas que eu também falo demais, inclusive dentro dessa minha área, que a linguagem não verbal, ela é muito mais importante que a linguagem verbal. Sim. Então, quando tu tá com um aluno particular na tua frente, ele expressa muito melhor a linguagem não verbal do que geralmente a linguagem verbal. Então, se tu tem essa conexão com o teu aluno, facilita demais para tu conseguir identificar exatamente o problema que ele tem. E mesmo que ele não fale, a gente já conhece ele pelo olhar, pela postura, pelo comportamento. E isso só a aula particular te dá.
né? A aula particular, ela vai te propiciar exatamente isso, porque tu vai estar com ele ali na tua frente, né? Então, estudando o perfil dele, exato. sempre buscando ajudá-lo, né? Eu falo muito isso. Não adianta a gente tentar demonstrar muito conhecimento, professora, assim que a pessoa que está do outro lado entenda. Eu acho que não adianta. Então, às vezes, você tem que entregar muito pouquinho no início, né? Uma coisa muito básica para que a pessoa se sinta confiante. E à medida que você vai percebendo a evolução do seu cliente, do seu aluno, seja de quem for, você vai entregando com mais profundidade, né? Então, existe assim, eu vejo muitos professores preocupados com o lado técnico, sabe, professora? Com a entrega de conteúdo. Onde às vezes, olha que interessante, onde às vezes o conteúdo é o que menos importa. Porque eles aprendem. Poucos alunos, eu tive muitos alunos ao longo desses 34 anos, mas um percentual muito pequeno realmente tinha dificuldade, sabe? Cognitiva, não entendia, tinha déficit de inteligência, assim, era limítrofe. Pouquíssimos, professora. A grande maioria precisava só de levantar a autoestima, a autoconfiança, atenção, tornar prazeroso. Olha, eu sou professor de física. A física para essa garotada é um saco. Professor, isso é chato demais. Eu falo, não é chato. Você quer fazer uma aposta comigo no que não é chato? E a gente vai... Porque a física é muito bacana quando você entende a física. Agora, quando você fica só fazendo exercício, isso não é física, né? E eu mostro isso muito para eles no bate-papo mesmo. Eu gosto muito de conversar, né? Porque eu acho que a gente conversando, a gente facilita muito, a aula flui com mais naturalidade, a gente facilita o entendimento, ainda mais quando você conversa com assuntos que são associados ao que você está ensinando. Então você acaba exemplificando, né? E o aluno vai entendendo e a aula vai fluindo. Quando a aula termina, ele fala assim, já acabou a aula? E ele aprendeu, a gente conseguiu passar o conteúdo, né, professor? Então, né, Alexandre, a gente precisa entender que nós, professores, a gente precisa ter um jogo de cintura gigante, né? Porque todo ser humano que vai estar na nossa frente vai ter a sua história, o seu comportamento, e a gente vai ter que se adequar a ele, certo? Então, a ideia de trazer o cotidiano e a rotina do teu aluno para dentro do teu conteúdo e do teu tema, né, da tua disciplina, é importantíssimo. Primeiro, para gerar vínculo. Primeiro, obviamente, que é para gerar vínculo. Mas, em segundo lugar, a aprendizagem, Alexandre, só se dá através de emoção e repetição. Então, se tu não colocar a surpresa na tua aula, se tu não colocar a emoção gerada por algum tipo de estímulo dentro da sua história de vida, ele vai dizer assim, tá, tudo bem, até consigo fazer aquela questão que tu me apresentou. Mas para dar significado à aprendizagem, além da repetição, porque muitas vezes não adianta, a gente só aprende na repetição mesmo, a gente tem que trazer a emoção, aquela surpresa, aquela curiosidade. Eu disse, tá, mas como é que funciona isso então? Vamos testar junto, vamos fazer junto, né? Então, eu sempre gosto de falar também que nós, professores, aprendemos muito com os nossos alunos. A gente Nossa, não só ensina, muito, né? muito. E por isso que a gente precisa prestar muito mais atenção na fala do aluno do que ficar preocupado no que a gente vai falar o tempo inteiro. Então, a gente desenvolve toda uma aprendizagem que é mútua, na realidade. Então, a emoção da sua conquista, de repente, de conseguir um objetivo por semana, e isso também é muito importante a gente traçar com o nosso aluno, pequenos objetivos semanais. Bom, essa semana o nosso objetivo é tal coisa, e expressar isso para ele. Não adianta a gente ter só o nosso planejamento e não colocar ele dentro desse planejamento. Olha só, fulaninho, fulaninha, essa semana, essas aulas, a gente tem esse objetivo. Bora lá, o que tu acha? Tá, não, eu acho que eu consigo estimular ele a fazer, se superar, né? Mas, claro, sempre mantendo um nível adequado para aquele determinado aluno, para que ele consiga chegar no final da semana e dizer, prof, eu conquistei, eu cheguei. Ele se sentindo capaz, né, professor? Se você coloca um desafio muito acima do que ele é capaz de alcançar,
Você tende de novo, aí começa o processo, começa do zero de novo. Ele vai ter baixa autoestima, não vai se sentir capaz, vai se sentir envergonhado porque não consegue fazer. Às vezes, né, dependendo, tem alunos que falam assim, professor, eu não consegui fazer, professor. Mas tem outros que ficam dando desculpas, né, se retraem, aí começam a desmarcar a aula. Por que estão desmarcando a aula? Porque estão envergonhados de não conseguirem fazer. É muito importante esse feeling, né, esse sentimento, né, assim, Vamos estudar o nosso cliente, vamos entender o que ele quer. Né? E é interessante também, professora, que, não sei se você pensa igual, não existem tantos perfis diferentes de alunos. Né? Existem alguns perfis que você, quando começa a lidar com o aluno, você já sabe, né? Com o cliente, né? Você já sabe mais ou menos que ele está dentro de um determinado perfil. Né? Então fica muito mais fácil de você lidar com esse aluno, com esse cliente, quando você já entendeu qual é a proposta dele, né? O que ele quer, né? Eu falo muito assim, quando eu tinha as minhas empresas, eu vendia, no início da minha carreira, o tempo todo eu vendia computador. E sempre que eu vendia computador, o cliente falava assim, Alexandre, eu quero um computador. Aí eu falava assim, para que você... Quanto custa? Eu falei, para que você quer o seu computador? Você quer o seu computador para fazer coisas muito básicas ou você quer o seu computador para jogar ou para fazer... Antigamente tinha muito AutoCAD, ele era pesadão para rodar um AutoCAD, né? Porque às vezes eram engenheiros, arquitetos. Se ele falasse que era para rodar um AutoCAD ou para fazer trabalhos com imagens, né? Eu tinha que vender um computador mais robusto, consequentemente mais caro. Mas tinham outros que a grande maioria era assim, professora, eu quero entrar na internet, eu quero fazer um texto, eu quero jogar paciência, porque muitos gostavam de jogar paciência lá atrás. Para que eu vou entregar para ele tanta coisa, tão caro, se não é aquilo que ele quer? É exatamente então, acho que a gente tem que ter esse feeling, né? Por exemplo, as pessoas vêm me procurar e dizem, né, Ângela, eu preciso de aula de espanhol. Então, a primeira coisa que eu preciso, né, imagina, a língua espanhola, né, ela tem vários objetivos, inclusive, ou para passar no pré-vestibular, ou simplesmente para passar nas provas do ensino médio, ou para fazer a proficiência dentro de um mestrado ou doutorado dentro de uma universidade, ou para ter o diploma de língua estrangeira de diferentes níveis, né, de A1 a C2, para poder entrar numa universidade e fazer um mestrado sanduíche, ou simplesmente para fazer uma graduação lá fora. Então, existem N objetivos diferentes dentro da língua espanhola, da língua estrangeira em geral. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender, tá, qual é o teu objetivo? O que tu pretende com as aulas de espanhol? E aí, então, o cliente vai lá e me diz, não, olha só, eu estou indo, estão me transferindo para a Venezuela, eu vou trabalhar lá durante 6 meses e eu preciso me comunicar. Então, por que eu vou dar toda uma gramática para este cliente se ele só precisa se comunicar? E sim, tem diferença. Tem muita diferença entre um aluno que quer passar num pré-vestibular de uma URGS, de medicina, por exemplo, e aquela pessoa que foi transferida para uma empresa de Venezuela e ele precisa se comunicar. Então, isso é muito importante, identificar qual é o objetivo. Mas dentro de identificar o objetivo do teu cliente, tu tem que traçar pequenos objetivos, pequenas metas, para que ele se sinta motivado e saiba que não é por nota, né? E, infelizmente, na escola a gente ainda tem avaliação por nota. E não é por nota, é aquela conquista que ele enxerga, né? O teu cliente vai enxergar como, olha só tudo que eu já aprendi, olha só tudo que eu já estou conseguindo me comunicar. E isso aí é uma construção que tu vai fazendo com o teu aluno. Não simplesmente deixar para que isso ocorra só lá no final, quando ele vai realmente fazer a tal prova e tudo mais, né? Então é importante também traçar esses pequenos objetivos e pequenas metas durante esse processo de aulas particulares. Professor, impressionante. Os alunos que estão aqui acompanhando, o professor Vani, professora Natália, professor André, está nos dando prazer. Nós formamos uma turma essa semana agora, mas os professores que já passaram ou estão passando pelo projeto 4K2,
É impressionante como a professora Ângela tem o espírito 4K2. É a linguagem, parece que passou pelo projeto, né? Porque, e o André assim, falando espanhol ali ainda. O André tá vendo? Tá falando espanhol ali, só para entrar também. Tá vendo? Muito legal, assim. Pô, nossa, como eu fico feliz de ter mais uma professora com a mesma ideia, com a mesma proposta, com a mesma visão, né? De que é possível, sim, você dar uma virada na sua vida enquanto empreendedor, né, professora? Pensando em ser empreendedor e não aquela coisa de ficar escravo, né, da sala de aula, né? Preso entre quatro paredes e reclamando, né? Meu Deus, eu trabalho demais, meu Deus, eu tenho que corrigir prova, meu Deus, são 3 turnos, né? E a gente está aqui mostrando uma linguagem, pessoal, bem profissional. A gente está mostrando como é possível ter as aulas particulares como um negócio mesmo, né? Tratá-las profissionalmente. A professora Ângela está aqui dando uma aula de que é um profissionalismo. Meta, muito objetivo, meta, né? Prazo. Exato. É a fase inicial de qualquer projeto de gestão, né? Exato. Professora, a gente conversou nos bastidores e quando eu te pedi para... A gente não se conhecia, tá, gente? A gente está se conhecendo aqui agora, né? E você falou muito sobre meditação e atenção plena. Assim, eu estava dando uma pesquisada lá no seu perfil, né? O poder, acho que é o poder da mente. Poder do cérebro. Poder do cérebro. E você me contou um pouquinho que é super importante você conseguir, né, completar tudo isso que a gente está falando, né, associar a meditação e a atenção plena. E eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho para esses professores, né, que são tão sofridos, né, todos nós, a nossa classe é muito sofrida, a gente tem que se superar o tempo todo. Como é que a neurociência, pergunta difícil, como é que a neurociência, a atenção plena e a meditação podem ajudar os professores primeiro, em terem mais tranquilidade no dia a dia, em lidar com a rotina que tem hoje. E segundo, professora, de repente, a destravar e conseguir ver um outro horizonte, sabe? E não só se sentir tão escravo e achando que é assim mesmo, a vida é assim, a vida de professor é assim. Fala um pouquinho, professora. Assim, né? Chibatadas, mas faz parte, porque o meu ideal é esse. Outro dia eu soltei uma postagem nas redes sociais, os professores brigaram muito comigo quando eu questionei por que o professor tem que ser funcionário, por que ele tem que ser CLT, né? Por que ele se sente tão CLT, com direitos que são direitos que a gente nem sabe se são tão vantajosos, né? Na vida, eu tenho uma vida, né? Eu sou empreendedor há muito tempo, eu sempre paguei meu plano de saúde, sempre paguei minha previdência privada, meu INSS, eu digo que não tem muita diferença, né? Não isso é meu cultural, patrão que está me né, pagando. Alexandre? É cultural. É cultural, é crença limitante total, né? Tal. Fala um pouquinho, professora. Claro que sim. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é que, sabe aquela história em que a gente está no avião e de repente caem as máscaras e a gente precisa colocar a máscara primeiro em ti para poder ajudar os outros? Tá, então é exatamente isso que eu preciso falar para professores. A gente não consegue ajudar ninguém, muito menos aluno particular, por mais, não vou falar termos assim, mas por mais maravilhoso que seja o professor, ele precisa estar bem com ele mesmo para ele poder tocar no próximo ser humano, que consequentemente são os nossos clientes. Então, aquela metáfora do avião é exatamente isso que a gente precisa fazer para nós, professores. Nós precisamos de um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, para a gente poder ajudar quem quer que seja dentro da nossa profissão, da nossa vida familiar, pessoal. Então, a meditação, e aí eu não vou falar da meditação, tá, Alexandre? Porque eu acho que é uma coisa um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim. Por que eu digo complicada? Porque quando a gente já fala de meditação, para a maioria das pessoas, elas já torcem a cara, dizem, eu não consigo fazer meditação. Já vem mais uma aí, ó. Já vem mais uma bruxinha. Aparecendo mais uma bruxinha. Se eu vou ficar 5 minutos sem pensar nada na minha mente. Então eu não gosto de falar meditação, tá? Eu gosto de falar mindfulness, ou melhor, atenção plena. Por quê? Porque a atenção plena é simplesmente, olha só, que é fascinante, tá?
Porque a atenção plena é simplesmente sair do piloto automático. Aí a gente pensa assim, ai, que simples. Não, não é simples. Sair do piloto automático é tão difícil quanto dar uma aula de física, sei lá eu de quê, o conteúdo mais difícil aí que tu possa dar de exemplo para nós. De eletricidade, que o pessoal acha muito difícil. Tu tá entendendo? Então, sair do piloto automático é muito difícil para quem tem essa cultura de estar aqui assim, ó. Não porque eu tenho 15 aulas por dia, porque eu dou aula em 5 escolas diferentes e eu não tenho como sair desta vida. Eu não tenho tempo, eu não tenho, mas eu preciso viver esse karma na minha vida. É aí as chibatadas de novo, né? Então, Alexandre, a gente precisa entender que a atenção plena é sair do piloto automático. É a primeira coisa que eu preciso entender. Aí, Ângela, como assim? O que tu quer dizer com isso? Por exemplo, tá? Vou perguntar pro povo que tá aí, que tá nos assistindo. Quem é que pensa para escovar os dentes? Alguém pensa, não, agora eu vou colocar a escova de dente virada e vou fazer 5 vezes de um lado. Ninguém faz isso. Tá todo mundo já no piloto automático. E se repete exatamente o mesmo padrão. Levanta, vai no banheiro, escova os dentes, vai e faz o mesmo café. Sabe aqueles robozinho que já tem o botãozinho de liga e desliga? O professor hoje em dia, e não só o professor, né? Eu vou colocar mais o professor porque o nosso diálogo é sobre ele. Mas o ser humano, ele tá assim no piloto automático. Cada vez mais. Cada vez mais. Acaba não enxergando as várias possibilidades que estão na frente dele, porque ele não desliga o piloto automático. E a atenção plena é exatamente para isso. Para tu sentar e tomar aquele café, sabe aquele café cheiroso? Aquele café que tu toma com gosto, aquele café que tu saboreia. Faz quanto tempo que tu não faz isso? Vamos perguntar pro povo. Faz quanto Pessoal, tempo? há quanto tempo vocês não saboreiam um café? De cheirar. De cheirar, de curtir. Nesse quesito aí eu consigo curtir, professora, porque eu amo café. Então, o meu estresse, assim, quando eu estou muito cansado, etc., é um café que me acalma. Depois do almoço eu tomo um café. Olha a Viviane. Mas realmente... Viviane já entregou? Beijo, Vivi. Às vezes não penso nem quando estou dirigindo. Inclusive, ela já capotou esse carro, né, Vivi? Tem que pensar, Vivi. Meu Deus! Mas é exatamente isso. A gente, muitas vezes a gente sai de casa dirigindo e a gente tem aquele mesmo caminho o tempo inteiro. Aí a gente sai para ir em outro caminho e de repente a gente está fazendo aquele mesmo. Por quê? Porque a gente está no piloto automático. Minha esposa briga muito comigo. O que você está fazendo para a direita? É para a esquerda. Eu falei, mas por que é para a esquerda? Eu sempre vou para a direita. Mas era para a esquerda. Então, e a atenção plena, Alexandre, ela vai começar a te tirar desse piloto automático, que não é algo fácil. Claro que não é. É estar no momento presente o tempo inteiro. Não ficar pensando nos teus problemas que tu vai ter que fazer durante a semana ou ficar pensando nos problemas que geralmente, né? O nosso cérebro, ele é predominantemente negativo. Isso já vem dos tempos da caverna, tá? Então a gente tem que fazer um esforço gigantesco para eu poder, então, girar o botãozinho, sair dessa negatividade e pensar, não, é possível. Tudo que eu posso e preciso é possível. Eu só preciso sair do piloto automático. E a função da atenção plena é exatamente isso. Mas assim, tá, mas Ângela, o que eu preciso fazer? É estar presente. Então, existem exercícios, tá? Que tu pode fazer enquanto tu tá sentado esperando o doutor te chamar, por exemplo. Tu tá 3 minutinhos sentado esperando um ônibus, por exemplo. Tu pode fazer uma atenção plena. Por exemplo, tá? O escaneamento corporal. O escaneamento corporal é tu simplesmente parar de fazer o que tu tá fazendo e começar a sentir o teu pé, a tua perna, a tua barriga. Tá doendo as tuas costas? Aonde tá doendo as tuas costas? Tá, e teus ombros? É simples, é muito simples. Mas a gente pode trazer esse movimento para qualquer coisa que a gente faz no nosso cotidiano.
Não precisa lá sentar em posição de lótus, acender um incenso e tocar sinetinha. Não precisa disso. Então as pessoas já têm um preconceito que impossibilita ela mesma de sair desse piloto automático e achar que realmente a vida é assim, que eu nasci para sofrer e que eu não consigo fazer nada por mim. E aí, então, a primeira coisa que eu digo, quando tu começa a colocar em prática a sair do piloto automático, tu começa a enxergar possibilidades. E a neurociência fala muito sobre isso. A gente deixa o inconsciente tomar conta e o consciente a gente coloca de lado porque, deixa assim porque, né, tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta, professora. Isso será que não é a coisa tem também a coisa da zona de conforto, do comodismo. Está associado, não está? Da pessoa falar assim, não, você vai no piloto automático, eu não preciso ficar me pensando muito, não preciso estressar tanto o meu cérebro, né? Porque pensar cansa, né? Mudar a rotina cansa, né? Tem a ver com zona de conforto, não tem? Totalmente. Uma coisa que eu ouço sempre as pessoas falarem, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ninguém quer sair. Eu falo isso o tempo todo. Ninguém quer sair da zona de conforto. Então vamos mudar a frase. A gente não tem que sair da zona de conforto, a gente tem que expandir a nossa zona de conforto. Olha a diferença. Você está entendendo? É uma diferença, assim, gigante, porque, assim, ó, o sair da zona de conforto já nos traz um desconforto. Tu entende? Já nos traz aquele... Tá, e aí, o que vai acontecer se eu sair dessa minha zona de conforto? Agora, se eu pensar... Dá medo, estou com medo. Claro, né? E aí começa a gerar aquela ansiedade, procrastinação, tipo, não, vou fazer amanhã. Tá, hoje não. Tá, mas amanhã eu faço. Então, a ideia da gente começar a entender que para que a gente se sinta bem, a gente pode expandir essa zona de conforto, ela é mais agradável. Tu entende? Então, expandir a zona de conforto vai fazer com que tu tenha um pouco mais de motivação em saber... Professora, expandir a zona de conforto não seria... Desculpe o leigo aqui, mas expandir a zona de conforto não seria cada vez entrar mais no piloto automático? Não teria que restringir a zona de conforto para que ele mude um pouco a rotina, não? Não, na realidade, por exemplo, assim, ó... para eu expandir a minha zona de conforto, eu preciso batalhar para isso. Para eu expandir a minha zona de conforto e ter mais qualidade de vida, por exemplo, eu preciso sair à luta para conseguir mais qualidade de vida. Então, na realidade, o ser humano, ele quer o conforto. O cérebro da gente, ele não quer gastar energia. Ele, por si só... ele gasta 20% da nossa energia diariamente. Então, eu também preciso saber como é que ele funciona para eu conseguir saber que eu coloco no meu cérebro essa situação de sair da zona de conforto, ele já diz, opa, eu não quero. Eu não quero, porque senão eu vou liberar muita energia. Vai dar trabalho, vai me dar trabalho. Exatamente. Então, quando a gente começa a pensar assim, não, eu quero mais qualidade de vida e eu quero gerar essa minha zona de conforto que seja mais confortável ainda para mim, eu não vou reduzir, eu vou aumentar. Então, a ideia de... Por exemplo, tá? A neurolinguística fala bastante disso dentro da neurociência. Quando tu chega para ti e diz assim, ó, quando a gente conversa com a gente mesmo, né? Aquelas... não, hoje eu não vou comer doce. Tá? O que o cérebro interpreta? Eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Né? Eu vou direto pro doce. É como você falar assim, professora, não pense num carro vermelho. Exato. Já era. A primeira coisa que o cérebro vai fazer é pegar um carro vermelho e colocar na tua frente. Então, a gente também tem que saber... Por exemplo, colocar os objetivos e metas de forma correta na nossa elaboração, vamos dizer assim, de projeto, né? Porque cada vez que a gente coloca, não, esta semana eu não vou comer doce. Isso não é um objetivo. Isso não é uma meta. Tu tá entendendo? Então, é a mesma situação da zona de conforto. Se tu colocar, não, eu vou sair da zona de conforto, ele já te traz aquela coisa assim, oh, meu Deus, aquele peso. Agora, se tu vai dizer assim, não, eu quero
né, aumentar a minha zona de conforto para ter mais qualidade de vida, então o cérebro interpreta de, opa, então isso aqui de repente não pode ser, não, ou não é tão, né? Mas como resolver? Como resolver? Eu não quero comer doce. Aí o cérebro vai falar assim: ah, agora você vai comer doce. Como é que eu faço para expandir a minha zona de conforto, para explicar para o meu cérebro que eu não quero comer doce? Mas aí ele quer, aí eu quero. Quando eu sentir vontade de comer doce, eu vou comer uma uva congelada. Já comeram uva congelada? É uma bala, gente. É uma balinha soft. Então, tu vai trocando, fazendo inversões, fazendo uma troca dentro daquele teu objetivo. Então, ao invés de dizer eu não vou comer açúcar esta semana, eu vou dar a meta de que quando eu tenho a vontade, porque somos seres humanos, né, gente? Somos seres humanos. Quando eu tiver vontade de comer doce, eu vou comer uma uva congelada. Por exemplo. Muito bom. Então seria uma modificação da zona de conforto. Tá, tudo bem. Isso. Aí eu também, aí eu aceito. Eu vou trocar, olha, eu vou trocar o meu docinho aqui, meu chocolate depois do almoço, professora. Eu não consigo não comer um chocolate com o meu café. Mas não tem problema. Chocolate, Alexandre, se for 70% cacau, ele vai fazer uma melhora no teu cérebro maravilhosa em termos de memória, em termos de concentração. Então, o chocolate está liberado, só que tem que ser 70% cacau. Se puder ser 90%, eu como 2 barras inteiras, então. Pronto. Melhor ainda. Tu entende que a informação, ela expande a tua zona de conforto. Por quê? Porque tu vai continuar comendo o teu chocolate. Só que tu vai comer teu chocolate naquela porcentagem em que ele vai te trazer muito mais benefício do que comer só o açúcar puro, que geralmente é o chocolate. Maravilha. Você entende? Então maravilha, maravilha. Professora, eu pedi para você separar para a gente, se você quiser dar mais dicas, não tem problema, mas eu pedi para separar 5 dicas de que forma assim, a neurociência, bem prático assim, né? Eu quero dar aula particular. Eu queria 5 dicas em que a neurociência pode me ajudar a eu acelerar o meu sucesso com aulas particulares, professora. Pessoal, caneta e papel é na mão agora, hein? Eu já sei, eu conheço, eu sei mais ou menos, ela me disse mais ou menos o que ela vai falar. Caneta e papel, gente. A primeira dica é essa que a gente conversou bastante, né, Alexandre? Quando a gente entende um pouco do funcionamento do cérebro, a gente sabe que a aprendizagem ela se dá através da emoção e da repetição. Então, emoção e repetição. Tu precisa ter esse vínculo com o teu aluno, com o teu cliente, a ponto de gerar essas emoções. Como é que tu vai gerar essas emoções? Conhecendo o perfil do teu aluno. Senão tu não vai conseguir chegar naquela feridinha, ou naquela surpresa, naquela emoção que de repente ele pode ter de experiência, de relatos de vida. Então sim, o vínculo ele é principal para a gente poder gerar essa emoção e claro, a repetição a gente também vai falar na 5ª dica. Mas essa ideia de entender o comportamento do teu cliente para começar a gerar diferentes emoções dentro da sua vida, porque ele precisa, como é que eu posso te explicar? Ele precisa contextualizar isso dentro das emoções dele, dentro da rotina de vida dele. Se ele consegue trazer esse vínculo da aprendizagem para a vida dele, aí não tem outra. Ele vai te agradecer pro resto da vida porque ele não vai esquecer mais, inclusive. Tá? Então, é fundamental. Esse eu faço. Essa eu faço. Tá. Pra mim, tiquei. Essa eu tiquei. Tá. Depois, a segunda dica. A gente precisa dar pausas na nossa aula. A gente precisa dar pausas. E quando eu falo em pausas, a gente não precisa assim, não, agora olha só, vamos ficar 5 minutinhos sem falar. Não, tá? Dentro da aula, dentro de repente de 1 hora de aula particular, a gente precisa ter um jogo de cintura como professor e como professora, de saber que em determinado momento tu vai enxergar aquele teu aluno já disperso ou vai enxergar aquele teu aluno já cansado pra caramba, e aí tu muda completamente o tema, pergunta o que ele comeu. O que tu comeu hoje ao meio-dia? Eu tô com uma fome. Será que, de repente, depois a gente poderia...
Então, o fato de tu mudar um pouco do tema ou trazer uma questão, nossa, que calor, será que a gente podia ligar o ventilador? Para dar uma virada no cérebro, isso, né? O cérebro exatamente. Desliga daquele assunto e vai para outro, né? Por isso que hoje as aulas EAD, por exemplo, elas não podem ter mais do que 30 minutos, por exemplo, tá? Porque estão seguindo as pesquisas da neurociência. O nosso cérebro, por mais atento e concentrado que tu possa ser, ele desliga, ele precisa retomar a sua energia. E se a gente se mantivesse concentrado durante 3, 4 horas, a gente teria um colapso total no cérebro. Hoje eu vivi, então, eu me lembrei dessa sua dica, né? Hoje eu estava dando uma aula, antes mesmo desse bate-papo nosso. Coitada da minha aluna, deu pena a professora. Ela tinha uma lista de 20 exercícios de matemática. Quem dá aula de matemática era de logaritmo, uma lista bem enjoadinha, 20 exercícios. E ela falou assim, professor, eu tenho que entregar isso até sexta-feira. E a gente não vai ter aula mais, teria que ser hoje. Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai resolver 20 exercícios aqui? Ela tentou resolver, se enrolou, não está me entendendo direito. Falei, vamos fazer. Quando a gente chegou no 10º exercício, professor Ângela, ela falou assim, professor, eu não estou conseguindo mais raciocinar. É que não tem Aí eu falei assim, dica da professora Ângela. Eu faço muito isso, né? Eu faço muito isso. Aí eu falei, Júlia, o que você quer fazer agora? Ela falou assim, se eu olhasse um pouquinho no celular, eu acho que ia me distrair. Eu falei, faz o seguinte, eu vou apagando o quadro aqui, você pode trocar umas mensagens aí. Ela ficou assim para mim, pode trocar umas mensagens. Quer dizer, ela queria mexer no celular, toda adolescente quer mexer. Claro. Isso a distraiu, porque ela vai ver alguma coisa diferente de ficar resolvendo logaritmo, uma lista de logaritmo. Saiu um pouco, né? Saiu um pouco e voltou. Consegui mais 5 exercícios, eram 20. Ela estava. Aí foi exatamente isso. Você começa a ver o semblante do seu aluno de não estou entendendo. Mas qual o sentido de eu ficar resolvendo junto com ele se ele não está entendendo? Demos uma nova pausa, ela tem uma amiga que também é minha aluna, etc. Eu brinco muito com as duas, né? Eu falo que uma é minha predileta, ela não é minha predileta. Tem essas brincadeiras que a gente faz com eles, né? E me veio essa menina na cabeça, eu fiquei trocando informação, ela começou a se divertir, a gente começou a rir e consegui fazer. Porque, assim, não era ideal fazer 20 exercícios, mas era necessário. E a gente conseguiu, né? É uma técnicazinha que parece boba, mas é isso então, né? É o cérebro que dá uma desligada e religa, né? Aí é que tá. A gente precisa saber como funciona o cérebro para que a gente não tenha esse problema. Por exemplo, assim, ó, a gente não precisa exatamente dar essa pausa. O professor também pode falar qualquer coisa, né? Pode perguntar, sim, pode trazer uma situação, sabe? Não, tu não tem noção do que me aconteceu hoje. Então, o professor tem que ter esse jogo de cintura para poder fazer essas pausas que o cérebro precisa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a técnica Pomodoro, que inclusive a gente pode baixar no aplicativo, qualquer Pomodoro que vocês enxerguem em aplicativo para celular, ele calcula exatamente o tempo que tu precisa estudar quando tu está estudando sozinho em casa, por exemplo. E é de 20 a 30 minutos. Eu faço muito isso. Para 5 e depois faz 4 pomodoros e depois tu estende um pouquinho mais essa pausa para que o teu cérebro consiga trabalha 30, estuda 30, respira 5, 30, 5. São 5 minutinhos, né? A professora Dani coloca aqui, professora, logaritmos é a linguagem do inferno para muitos alunos. A linguagem do inferno, né? Não sei se é professor Dani ou professora Dani, perdão. Acho que é professor Dani, olha que barato, muito bom. Né? Não, mas isso aí é muito importante, né? Dá uma risada, porque tudo que a gente traz de humor também, ele vai fazer com que tu fica mais leve, mais relaxado, né? O simples fato de tu colocar o lápis na boca, tu informa o teu cérebro que tu tá rindo. Então o teu cérebro já libera ocitocina e serotonina, tu tá entendendo? Então, uau!
São técnicas que tu pode fazer com o teu aluno de brincadeira. Vamos rir um pouco? Vamos. Coloca o lápis na boca. Bora morder lápis. Claro, agora com o vírus a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas são coisinhas bobas que se a gente consegue entender o funcionamento do cérebro e a gente consegue aplicar isso dentro da nossa aula particular, o nosso aluno vai ficar assim, cada vez que ele diz, olha, eu tenho aula particular agora com o Alexandre, nem se atrasa um minuto. Porque é exatamente isso que a gente precisa. A gente se diverte. Eu me divirto. Eu me divirto com eles. Eu me divirto. Tem que ser divertido. Uma terceira dica, Alexandre, é revisar o conteúdo no final da aula, tá? Por quê? A aprendizagem, ela se dá, em primeiro lugar, com a aquisição do conhecimento, em segundo lugar, com a retenção desse conhecimento e, em terceiro lugar, com a prática desse conhecimento. Então, eu não posso pular etapas, tá? Então, quando a gente consegue trazer para o final da nossa aula uma revisão com um mapa mental, um resumo, uma questão feito com o teu aluno e não ele sozinho, porque não é prova, tu não pode fazer com que o teu aluno se sinta pressionado. Meu Deus, depois de 1 hora eu preciso saber tudo que ele falou. Não, gente, não é isso. É trazer no final da aula aquela capacidade de trazer para o aluno a motivação de que ele entendeu de alguma forma, de alguma forma, de um esqueminha, de um mapa mental, porque eu trabalho muito com mapa mental. Para mim, ela é uma das melhores estratégias de aprendizagem. Eu também. E uma questãozinha assim, vamos fazer junto essa questão para ver se realmente ficou tudo tranquilo? Então, assim, é muito necessário para que a gente consiga pegar as 3 etapas da aprendizagem. E claro que o teu aluno vai ter que revisar isso daqui a 7 dias, porque isso é importante, porque senão a memória vai lá e apaga 70% do que ele aprendeu. Para não apagar tanto, tem que fazer sentido para ele. Se fizer sentido para ele, se tu conseguir trazer gerar interesse emoção, também, né? Aí não tem problema nenhum. Eu sempre trago, eu tento trazer exemplos que eles não se esqueçam nunca mais, né? Então, à medida que eu vou ensinar, a gente vai pegando muito tempo dando aula, né? Então a gente acaba buscando exemplos que fazem com que ele lembre. Esse é o exemplo do teu irmão que tomou. Tem uma história de quando eu estou dando aula de eletricidade, que eu conto que meu irmão resolveu fazer um churrasco na sala porque ele gosta, parece gaúcho, não é possível, gente. Como gosta de churrasco. Ele quase botou fogo na casa porque ele queria assistir o jogo do nosso querido tricolor, Fluminense Carioca, né? E resolveu fazer um churrasco na sala, porque a esposa viajou e ele não queria fazer na varanda, ele queria fazer na sala. Toda vez que eu dou aula sobre eletricidade de conto, né, contextualizo, ele fala assim, essa é a história do seu irmão que quase queimou, botou fogo na casa. Ótimo, né? A gente conseguiu passar o conteúdo para o aluno não esquecer mais, né? As conexões que a gente faz dentro da sala de aula com os exemplos são, nossa, muito importante. Se tu traz isso para a tua vida, para a vida real da tua ou do cliente, do aluno, isso se torna muito mais prazeroso, inclusive, porque aí ele vai fazer a conexão, a relação entre o tema, o conteúdo e o que aconteceu. Uma história contada, né? Lá, né? Muito bom. A quarta dica número 4 é fazer esse reforço positivo para o aluno. Isso é muito importante, mas né, não tem uma diferença tênue entre bajular o teu cliente, né, e reforçar alguma coisa positiva que ele tenha feito na aula, né, dentro daquele período de aula particular. Por quê? Porque, por exemplo, assim, nós culturalmente estamos muito acostumados a receber um errado de vermelho. Então, aquilo já meio que colocou na nossa vida que eu preciso ter um certo ou um errado. Não existe um meio termo. E a gente não pode se esquecer que existem vários meios termos. Então, o reforço positivo pelo fato, vamos pegar matemática aí, né? Ele não conseguiu achar o resultado, mas ele foi até a metade do cálculo certo. Parabéns para ele. Tem que reforçar. Assim, olha aqui, cara, olha o que tu conseguiu. Ai, mas eu errei.
Então, a gente sempre pensa naquele resultado final. Negativo, né? E a gente tem que reforçar a situação em que o estímulo em que ele consegue identificar, opa, eu estou no caminho certo, ele já abre um sorrisão e digo, opa, estou no caminho certo, então né, eu tenho essa capacidade. Né? Exatamente. Então não é só certo e errado. Tem muita coisa entre um certo e errado que também precisa ser reforçado no teu aluno para que a autoestima dele seja aumentada. E aí ele tenha mais motivação para conseguir seguir adiante, né? É o processo evolutivo, né? Ele vai evoluindo aos pouquinhos. Todos nós somos assim, né? É muito difícil a gente acertar de primeira tudo. Não. Eu aprendi a dirigir de primeira, entrei no carro, li o manual e dirigi. Não tem isso, né? Não tem, a gente não tem. Eu aprendi a comer com garfo e faca de primeira, né? Desde bebezinho, eu nasci comendo com garfo e faca. Não existe isso, né? Sabe o que eu falo muito dentro da língua estrangeira, né? Que as pessoas, os adultos, geralmente, têm muita vergonha em falar, né? Como colocar para fora a quarta habilidade, que é a fala. Eu sou exemplo disso. Mas por quê? Porque o ser humano, ele tem vergonha de passar vergonha. Tu entende? Então, o primeiro reforço que eu dou para os meus clientes que precisam dessa quarta habilidade é que tu não nasceu com aquela língua, então tu não pode te cobrar em ser um nativo da língua, pelo amor de Deus. Então, esse é o primeiro reforço que eu preciso dar para os meus clientes que precisam das quatro habilidades, para que ele simplesmente não diga, não, mas eu nunca vou ser uma pessoa fluente, eu nunca vou falar que nem um argentino. E por que tu precisa? E por que tu precisa falar que nem um argentino? Não, né? Não precisa disso. Então, esse é um reforço que eu preciso dar para os meus clientes em relação aos objetivos que muitas vezes eles colocam um objetivo lá em cima e eles não vão conseguir alcançar porque eles não são nativos. Né? Perfeito, perfeito. O professor Vanilson, que está aqui conosco, aluno da gente, ele fala muito isso nas aulas, né? Que você tem, não vou me lembrar direito, mas ele fala que você não precisa mudar o seu sotaque, você tem que pronunciar as palavras corretamente, mas cada um tem o seu sotaque. No nosso país, né? Você está no Nordeste é um sotaque, no Sul é outro. Se você consegue falar o português corretamente, está valendo, mas cada um com as suas gírias, né? Com a sua forma de falar, né, professora? Eu faço vista grossa para quem começa com portunhol e diz que fala o espanhol, né? Eu faço vista grossa. Porque, né, tudo bem, vamos começar com o portunhol, mas evoluir, né? Porque o portunhol não é língua. Não pode, porque tá usando errado, né? Tá usando palavras incorretamente, achando que tá falando certo, né? E ainda colocando, né, o sotaque, né? Muito bom. Muito bom. E a quinta dica, professora? É muito importante o tom de voz que tu vai usar com teu aluno. Nossa, é muito importante o tom de voz. Eu acho que todo mundo que está aqui, inclusive tu e eu, a gente já deve ter tido algum professor que não tinha nenhuma flexão na voz, que falava tudo igual o tempo inteiro. E vocês lembram o que acontecia com a gente, com a nossa concentração, né? Nossa! Tu dormia, o teu cérebro ia lá pro mundo de Nárnia e voltava, e a concentração ia para o espaço. Então, sim, eu como professora, eu preciso tomar esse cuidado em relação à entonação de voz durante a hora que tu estás com o teu cliente. Isso é importantíssimo. Entender que tu precisa ter altos e baixos. Que tu consiga pegar a atenção do teu aluno e falar mais baixo e falar um pouquinho mais alto. E isso é uma questão de treino. Aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não sou assim, porque eu falo desse jeito. Gente, a única coisa que a gente é quando a gente nasce no hospital, tá? Eu sou de Montevidéu. Eu sou porque eu nasci em Montevidéu. Agora, todo o resto de comportamento, graças ao meu bom Deus e à neurociência que está pesquisando tudo isso, a gente tem o poder de modificar. Então, se tu tens aquele tom de voz sempre que nem um padre rezando missa... Eu tenho essa história, professora, para contar. Meu filho está aqui, o Rafael, né?
E, meu Deus, eu cismei que ele tinha que fazer a primeira comunhão. O Rafa, se tiver aí, ele vai escrever. E ele falava assim, pai, não tem sentido para mim, não tem sentido. Eu falei, filho, a gente é católico. Não, a gente não era católico, né? Mas assim, nascemos católico, eu fui batizado, ele foi batizado, faz primeira comunhão. Até que eu conversei, convenci. Aí, quando você faz o catolicismo, você tem que ir à missa, né? Exigem que você vá à missa. Professora Ângela, o padre que rezava as missas, que a gente tinha que acompanhar, ele rezava, meu Deus, ele rezava, uma missa tem 50 minutos, ele rezava assim, ó, oremos, Senhor. Ele falava assim, que Deus faça. Ele falava assim, a missa demorava 2 horas. O Rafa traumatizou, acho que nunca mais ele foi a uma missa depois que ele fez a primeira comunhão. Esse é o problema. Ele não tinha entonação. Ele lia sílaba a sílaba, mas não porque ele não sabia ler, porque ele achava diferente esse tipo. As pessoas não aguentavam, com uma hora de missa ninguém aguentava. Só que, vou sair no meio da missa? Não, vamos até o fim, né? Muito bom, assim, muito engraçada a história. Eu falava, meu Deus, aí quando você fala isso, me lembra desse padre, né? Isso aí é mais pura verdade. Ou tu quer ter o cliente atento, e aí tu precisa modular a tua voz, ou tu vai querer um cliente dormindo e dizendo assim, ó, não aprendi nada, a professora ou o professor não é bom. Então, isso não adianta, precisa. Oremos, Senhor. Eu estava assim, quando eu estava no início, eu falava, meu Deus, porque a gente acaba decorando também a missa, porque é tudo igualzinho. É tudo igual. Ainda tem muita missa pela frente, ele tem que acelerar. Acelera aí, pelo amor de Deus. Sai da câmera lenta aí, né? Impressionante. O professor Vanilson coloca aqui, ó, que ele falou do professor de História da Filosofia dele também era assim, ó. Todos vão se lembrar, né? Todos vão se lembrar. Isso tem. Sempre tem um. Muito bom, muito bom. Professora Ângela, muito obrigado, gente. Muito obrigado aí por essa participação. Quer deixar alguma dica final para os professores brasileiros, professora? Assim, quer dar uma sacudida? Quer me ajudar a dar uma sacudida nesses professores que ainda estão meio preguiçosos, que precisam expandir a sua zona de conforto, sair do atenção piloto plena? Como que a gente pode dizer para eles? Piloto automático. Tem que sair do piloto automático. A gente consegue tudo que a gente se propõe, desde que a gente saia do piloto automático. Mas dá, professora, para viver só de aulas particulares? Meu Deus do céu, dá para viver de aulas particulares e ter vida, coisa que professor geralmente de CLT não tem. Exatamente, eu apanhei dos professores, né? Gente, tem que arriscar, a gente tem essa vida que a gente está vivendo aqui, só tem essa, o que vai acontecer depois ninguém sabe. Então tem que dar uma sacudida assim, tem que ir à luta, tem que testar, tem que tentar. Essa é a minha maior missão aqui nas redes sociais hoje, é sacudir os professores brasileiros, né, professora? Para a gente não achar... Eu estava dando uma aula para uma das turmas que eu tenho, eu formei uma turma nessa semana, mas tem uma turma que ainda está tendo as aulas, e a gente debateu sobre isso, né, sobre a submissão estava debatendo sobre isso ontem, sobre a submissão do professor brasileiro, achando que ele já se rendeu, ele precisa viver a vida que é imposta para ele. Então, tinha um professor falando que ele recebeu uma promoção quando ele foi demitido, etc., mas quando ele recebeu uma promoção no trabalho, quando ele fazia um trabalho de coordenação, que era mais horas semanais. Olha, você vai ganhar uma promoção, você vai ter mais horas semanais. Mas o salário não era compatível com isso, né? Que promoção é essa, né, gente? Não é isso. Promoção é isso, é você trabalhar menos, ganhar mais, ter qualidade de vida, conseguir ter tranquilidade financeira, conseguir ir em busca dos seus sonhos, né, professora Ângela? Com certeza. Ter o seu planejamento, assim, ter os seus objetivos, mas conseguir cumprir, né? Eu quero fazer uma viagem internacional. Mas com que dinheiro? Precisa de dinheiro. Então, se hoje a situação não permite, não adianta você ter o objetivo de fazer uma viagem internacional, mas se você consegue bons rendimentos, né, que te levem a essa viagem internacional,
É um objetivo interessante. Tem que ir nas metas, né? Pequenas metas levam a grandes objetivos. Então, tu não precisa sair da escola agora. Começa devagarinho, começa a ver que realmente faz todo sentido tu começar a ser dono do teu nariz, né? Que isso aí, olha, realmente não tem preço. É impagável, né, professora? É impagável. Nossa. Não, totalmente. Fantástico. Total. Professora, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite. Nossa, qualquer que live coisa, maravilhosa. Qualquer coisa eu também adorei. faço. Eu deixo o meu Instagram para que as pessoas possam entrar em contato, fazer perguntas, tudo que, né, eu estou à disposição mesmo para ajudar também essa classe aí que precisa, né, de umas chacoalhadas. Vamos lá, se depender de mim. Quais são os seus Instagrams? Você entrou como Poder do Cérebro e o outro Cérebro e o outro é Ângela Bono Espanhol. Ângela Bono Espanhol. Gente, siga a professora Espanhol, né? Isso. Siga a professora Ângela. Nossa, show de bola. Fiquei apaixonado aqui pela live, muito legal. Vou gravar, com certeza será gravada. E eu mesmo vou voltar para fazer as minhas anotações aí com relação às dicas. Professora, muito obrigado. Boa noite. Olha, futuramente eu vou estar te convidando para mais um bate-papo. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Claro, com certeza. Eu sou super topo. Quando me lembrar de um assunto que a professora Ângela possa contribuir, o convite será feito. Professora, ótimo. Muito obrigado, gente. Boa noite, muito obrigado. Boa semana, bom final de semana. Quarta-feira que vem tem mais podcast 4K2. Boa noite, gente. Obrigado, professora. Boa noite.